Fala, preciosa! Hoje nós estamos aqui no nosso 22º podcast e vai ser uma benção. Só que hoje ela não vai me trollar. Tá rindo, né, dona Deise? Hoje realmente ela vai ser entrevistada, porque na primeira vez você me trollou, mas hoje não vai me trollar. Hoje tá valendo. Hoje tá valendo. 22. Ouviu, né? 22. Nós estamos rindo aqui, que é o 22 episódio. Ela faz aniversário dia 22 e mora, casa dela é 22. Assim, é uma piada interna, quem vai entender, que é tudo 22. Não vai falar não, Deise. Eu que vou falar agora para você não me trollar. Ai, meu Deus. Deise, chegou o teu dia, já tô, ó, mais de verdade. 20 episódios Acho que atrás de você é verdade. e você correndo, mas hoje você não vai conseguir. Hoje não passa. Não Não consegui. Né? E assim, a gente sabe que Deus prepara um momento, e eu acho que hoje é um momento, Verdade. né, de você falar aquilo que Deus tem feito na tua vida, Amém. né? E quem é a Deise? Então, para alguns Deizinha, né? Para algumas mãe, para duas. E a Deise é esposa, 22 anos, casada, Cristiano. 22 anos de casado. Outro 22! Meu Deus! Vou fazer 23 anos. Mais um 22 da Mais sua um vida. 22, meu Deus! Pior que não foi nem combinado. Não foi não. Pois é. 22 anos de casada. Ai, meu Deus. Eu casei em 2003, 1º de março de 2003. E mãe da Camille, que tem 17 anos, da Bia, que tem 12 anos. Lindas. E eu tenho 26 anos de convertida. Ô, glória! Então, hoje, uma mulher de Deus, do círculo de oração, com muito orgulho, né? Essa é a Deise, Essa filha, é a Deise. né? Serva. Amém. É isso. E me conta um pouquinho, você nasceu em um berço evangélico? Não, assim, a minha casa era uma casa disfuncional, Uhum. né? A gente fala, os meus pais não eram crentes, bebiam muito, muita bebida, muita confusão, e então um lar disfuncional. Mas eu tinha meu avô. Meu avô muito presente na minha vida, na vida do meu pai, né? Pai do meu pai. A minha mãe, ela veio pro Rio, a minha mãe é da Paraíba. Então ela veio. Você nasceu aqui no Rio? Eu nasci aqui em São Gonçalo. Ah. Hoje o lugar não existe mais. Nasci ali na Vila Paraíso, antiga Vila Paraíso. E por causa do meu avô. Uhum. Então, minha mãe é da Paraíba, João Pessoa. E ela veio pro Rio, e aqui ela conheceu meu pai, e aí, só que só ela, né? Então, meu avô, par de pai, foi minha grande referência de crente. Então, eu não nasci num berço evangélico, mas eu tive alguém que teve essa função de me instruir aí nesse caminho. Tem uma história linda que seu avô fez. É. Ele fez um ato profético sobre a sua vida. Você pode contar? Assim, minha história é muito bonita. Eu tenho várias histórias, vários testemunhos de vida, né, de superação. E enquanto meu avô estava vivo, que hoje ele já dorme no Senhor, ele faz parte dessa história. E quando eu tinha 3 anos, eu vou contar o milagre daqui a pouco, mas quando eu tinha 3 anos, que já era impossível isso acontecer, né? Mas meu avô me pegou no colo, 2 para 3 aninhos, 2 aninhos. Ele fala que eu era pequenininha, mas é grande o suficiente para não estar nos braços, né? Então ele disse que ele falou assim: filha, você vai ser uma grande mulher de Deus. Desculpa se me emocionar, porque ele falou com um brilho nos olhos, assim, ele falou assim: você vai ser uma grande mulher de Deus, porque quando você era pequenininha eu te segurei pelos braços. Fui ali, ele me mostrou onde ele foi, no quintal, te levantei no mais alto que eu pude, meu avô era pequenininho. E ele falou assim: Senhor, eu te apresento minha neta. Faça dela uma grande mulher de Deus e que ela nunca se desvie do teu caminho. Que coisa linda, então, né? Isso, meu coração chega a estar batendo forte, porque ele fez isso. Nossa. E voltando a essa clínica, né, que você nasceu, existe um pedacinho do seu nascimento que foi um milagre, né? Assim, morava em roça, né? Eu morava num sítio,
numa roça, assim, é aqui em São Gonçalo, no interior de Marambaia. E então lá era muito, né, precário. E meu avô sempre e quando minha mãe estava para ganhar o neném, né, ela ligou pro meu avô foi lá e trouxe a gente para São Gonçalo, ali na Vila Paraíso. E aí o que que acontece? Ela em trabalho de parto, chegou, colocaram ela num corredor, numa maca, como se fosse essa mesa, né? Se hoje o SUS já é precário, imagina 40 anos atrás, né? E falou a idade. 41 para ser exato. Porque eu fiz aniversário dia 22 de julho. 22. Vocês vão ouvir 22 com uma Então, frequência. foi semana passada, gente. Então, não, retrasada. Enfim, foi dia 22. E botaram ela numa maca para aguentar, para ali esperar a hora do parto. E ela falou que ela começou a ter a contração e falou assim: enfermeira, minha filha vai nascer. E a enfermeira falou assim: não, espera que você tá com tanto de dilatação, né? E tem um tempo ainda, você ainda tem 24 horas para ganhar o neném, a gente vai preparar a sala para te colocar lá. E ela ficou no corredor. Nisso que ela ficou no corredor, ela contou, né? Ela gritou e falou: vai nascer. E ali eu nasci, sem ninguém. Nossa. Naquela maca de ferro. E não tinha enfermeiro, não tinha nenhum médico perto. E eu caí naquela maca ali. Por um milagre, não caí no chão, né? Então foi aquela correria, né? Preso pelo cordão umbilical. E ali eu tive uma infecção hospitalar, um problema que deu na muleira, uma ferida muito perigosa que deu na muleira, e isso gerou, eu não sei contar exatamente, porque eu não tenho documento, né? Não tem, mas o médico deu 15 dias de vida, uma infecção muito grave, tomava remédios muito forte. Meu avô que fazia esse tratamento, né, vamos dizer assim, que eu fui para casa, mas continuava o tratamento. E em uma dessas idas ao hospital para fazer esse tratamento na muleira, porque ficou uma ferida aberta na cabeça. E em um certo ponto, minha mãe falava que parecia que ia ficar exposto, né? Não cicatrizava, não fechava. E tinha uma questão ali muito séria, né? E aí, o médico, na última consulta, o médico falou assim: ó, deixa ela aqui e tem 15 dias de vida. E não tem mais o que fazer. Porque, né? E eu não sei qual é a doença. Ah, mas qual doença? Qual é o diagnóstico? Seja lá o que for, Jesus me curou. Oh, glória. E aí minha mãe falou assim, ó, já que vai morrer em 15 dias. Então eu vou levar para casa. E aí ela me levou para casa, e eu tô aqui, gente. Então, né, já no nascimento. Esse foi o seu primeiro milagre. Que foi literalmente no nascimento, na vida, assim, porque ali era realmente para ter uma queda fatal. Aí o seu avô te apresenta e o seu avô vai te levando para a igreja, vai me levando. Vai caminhando. Assim, como eu falei, né, eu morava em Marambaia, meu avô sempre morou aqui no Paraíso. Ah, vocês não moravam perto. Não morávamos perto, mas ele era muito presente na nossa vida, muito. Ele, assim, ele ia lá em casa direto, então ele pegava a gente e levava para a igreja, que é ali no Porto da Madama, pastor, em memória, Alberto Goulart, né? Então, essa infância, ele teve esse cuidado e ele dirigia uma congregação, ele dirigiu algumas, mas eu lembro muito da Colina da Fé, que era um morro ali do Feijão, lá em cima. Qual o nome do teu avô? Gervásio. E aí ele pequenininho cantava: a benção chegou, Jesus está aqui com seu poder para resistir. O anjo de Deus aqui se acampou em minha vida. A benção chegou. Meu Deus. Muito bom relembrar muito isso. Bom, muito né? bom. De ver o que o Senhor faz, né? Isso na sua memória, tá aqui, muito bom. E eu sei que mesmo a gente indo para a igreja, mesmo a gente sendo conduzido, a gente tem que aceitar Jesus como único e eterno Salvador, né? Isso aí. Que é tipo aquilo, né? Filho de peixe não é peixinho, né?
A gente tem que ter um encontro com Jesus e aceitar Jesus como único e eterno Salvador. E com quantos anos você teve esse encontro com Jesus? Essa pergunta é muito legal, porque assim, sempre, né, indo com meu avô. E quando eu completei 8, 9 anos, eu saí de Marambaia. Saí dessa casa, né, que a gente vivia e vim morar aqui em São Gonçalo, aqui no centro. A gente fala centro da cidade, né? Vim morar aqui. E quando eu vim morar aqui, eu fiquei mais próximo da vida da minha mãe. Porque enquanto eu estava lá, meu avô tinha, não sei se é mais acesso, ou porque eu era criança, né? Ele tinha mais. Quando eu vim morar aqui em São Gonçalo, eu passei a fazer mais parte da vida do cotidiano da minha mãe, que sempre foi assim, bares, né? Assim, umas amizades diferentes do que o seu avô do fazia. que o meu avô fazia. E eu realmente fui para esse lado e diminuí as idas na igreja. E a idade também, né? A Adolescência. idade, isso aí. Com 9 anos, eu entrei naquela fase de mentir idade para entrar no Tamoio. Aí ia pra festa da TN. Que isso? Uxi! Nossa. E aí, com essa idade, assim, eu ficava literalmente o dia inteiro na rua. O dia todo na rua. Descalça, o dia inteiro nessa Mais ou vida menos de rua. 12, 14. 9, 10 anos. 11, Mais nova ainda. até aí, né, pulando 9, 10, já fui me acostumando com essa vida, né? A vida do mundo. Eu conheci o mundo. Solta. E com 12 anos eu realmente conheci o mundo através dos meus amigos, 12 para 13, que é a fase de fulano quer ficar com você. E aí eu entrei para esse mundo, né? Eu conheci muitas pessoas. Na minha época de adolescente era pichador, né? Então eles botavam na parede, picha e para fulano de tal, né? Sim. E peguei essa fase. E assim, uma vida muito difícil. Eu nunca usei drogas, nunca bebi, já experimentei, nunca usei a droga, mas já peguei na mão, mas eu não quis. Mas hoje eu entendo que não é que eu quis, o Senhor que me guardou. Porque e eu lembro que quando falou porque assim... Porque a bandeja estava toda na tua frente, tudo. né? E não teria problema, porque dentro da minha casa... Era uma coisa normal. Não droga, né? Minha mãe nunca foi a favor de, né? Mas assim, não era nada também que... Não que eu visse problema, né? Não teria problema. Fumar, beber, não teria problema. E aí, quando eu estava num período da escola, fui para a escola, conhecendo já aprontando algumas coisas, vamos dizer assim, mas meu avô não sabia. Quer dizer, eu acho, né? Porque hoje eu sou mãe, a gente acha que eles não sabem, né? Mas eu sei que meu avô estava orando, estava em oração, né? Eu acredito que sim. E aí, muito legal a história da minha conversão, porque eu estava na escola e muito popular, e passou uma menina, uma saia preta, uma menina bonita, uma menina morena, e ela nem olhou para minha cara. Também, se olhasse, ela falasse, garota endemoniada, porque eu usava um palmo de roupa, muito decote, então eu acho que ela realmente não ia, né? Mas eu olhei para ela assim, ela passou, foi embora. A importância de nós termos o Espírito Santo na nossa vida. E ela foi. Quando eu olhei, eu falei assim, que garota bonita, toda tapada. E nada a ver. E eu fiquei indignada em vendo aquela menina passar. E saí do colégio, fui para casa reclamando daquela menina. Chamou atenção. Me chamou ela atenção. Te impactou. Porque ela era muito bonita e com roupa ali o Senhor já devia estar fazendo algo, bonita, né? Te confrontando, né? Você julgava que eram sem graça. Não fazia sentido nenhum, mas devia ter uns 14 anos, minha idade, né, mais ou menos. Eu tinha 15 anos nessa época. E aí eu cheguei em casa pensando na menina. Eu falei assim, nossa, mas é porque ela é crente, né? Crente usa roupa assim. E eu sei que me impactou quando aquela menina andou. E eu sei que hoje é o Espírito Santo de Deus. E quando eu cheguei no outro dia, na escola, eu já estava com vontade de ir na igreja. Pulando essa parte do testemunho do mundo, né? Cheguei na escola e falei assim, hoje eu vou na igreja. Vou voltar a ir na igreja.
Chega disso, chega de ir para baile, para assim, o desejo de não adorar assim, o Senhor. amor completo por Jesus, foi assim, como se. E aí eu fui. Eu morava já aqui na Mário Quintão e eu passei pela Ibeneze, né, uma congregação do Porto Novo. Eu falei assim, de noite eu vou vir aqui. Só que eu fui, gente, do jeito que eu era. Então foi bem assim. Você podia ir, né? E eu já fui Quem quebrantada. era a Daisy, né? Isso aí. E eu fui muito quebrantada, né? Enfim. E aí eu falei, vou aceitar Jesus, esperando fazer o apelo. E aí não fizeram apelo. Fui embora com uma raiva. Falei, ué, como é que eu vou pra igreja e não pergunto se eu quero aceitar Jesus? Nunca mais também eu volto. E acabou, eu não ia mais voltar. E aí, só que aí no outro dia eu tava com vontade de ir pra igreja de novo. Vontade de ir pra igreja. E aí eu fui. E aí o pastor William, que já dorme no Senhor, né? Na época ele era presbítero, lembra do pastor William? Lembro. Ele fez o apelo. E Nossa. ali eu aceitei Jesus e me apeguei a ele. E aí a igreja foi me ajudando. O presbítero Paulo Emílio, na época, também fez esse acolhimento espiritual. E foi assim a minha conversão, de verdade. Nossa, De mas como é verdade. importante a gente fazer o apelo, né? Eu saí Em todos naquele os dia. cultos, né? Porque vidas querem se render, às vezes o Espírito Santo está trabalhando naquele momento ali, quer fazer uma grande obra. E o inimigo lutando, né? Porque eu entrei nesse dia, nesse culto, com um conflito muito grande. E eu estava com muitos conflitos. E realmente o Espírito Santo estava trabalhando. E ali começa agora uma nova Daisy, uma nova caminhada. Isso aí. E uma página virada. Isso aí. O Senhor começa a escrever uma nova história da Daisy. Uma linda história. Por que uma linda história? Porque é tudo de superação. A minha vida é toda ela de superação. Eu aceitei Jesus de verdade. Eu fui liberta de verdade, um processo normal, porque eu fazia parte de um grupo de dança, de cover. Então a gente imitava um monte de dançarina. Que isso, Daisy? Revelação. Gente, sério? Nossa! Sério. Então eu vim com essa bagagem. Então tem um processo de libertação. Hoje eu falo assim, a questão com a música é muito forte na minha vida. E hoje eu vigio com, não tem nada a ver o ritmo, cada um com o seu mistério. Eu tenho um respeito, eu sou voltada para a questão da adoração, porque o ritmo me remete a algumas coisas que eu cometi lá atrás, que hoje não tem problema ouvir, não é isso que eu estou falando, mas eu evito por causa da tentação, porque a gente mata a nossa carne todos os dias. Se você vencer uma tentação, você não pode ficar ali, mas é louvor, mas é um samba, é um pagode, mas se é o que te faz mal, você tem que evitar, né? Então foi um processo, eu acho que estou falando dessa música, porque foi o que... É uma história da tua vida, né? Porque cada um de nós temos um processo, temos uma limpeza. Isso aí. Algo tem que ser limpo na nossa vida. Isso aí. E a limpeza não quer dizer que a sujeira não queira voltar. Isso aí. Né? A gente tem que estar sempre fazendo todos a os manutenção, né? Espiritual. E é muito engraçado, o bastidor a gente tem a Luísa, que ela sabe, quando eu vim para o Ministério Água, me ver assim, com roupa assim, impossível. E quando eu vim para cá, que eu vou falar da minha chegada aqui, mas adiantando isso, eu botava um monte de roupa. Misericórdia, é verdade. Eram camadas de peças de roupa. Eu demorei muito para poder... Para se libertar. Verdade. Porque eu criei... Então era por causa disso. Uma defesa tão grande, a questão da roupa. Era uma atenção especial que você dava. Eu tinha que cobrir meu colo. Hoje, né, por causa do frio, eu tô mais né, cobertinha, mas assim... Não, mas não é que você não cobriu. O problema é que você botava muitas camadas de coisas. Era camiseta, era top, camiseta de manga. Mas era cachecol. Era ainda era por essa causa preocupação disso. de não estar expondo. Entendi. E a questão dessa santidade, né? Buscar essa busca. Hoje já tenho maturidade para
lidar com isso. Mas E também enquanto por não... nós estarmos falando também sempre, você melhorou verdade. muito. Sim, é verdade. É verdade, melhorei muito. Aí você continuou nessa igreja onde você aceitou Jesus? É, Porque assim, como eu falei, né, é uma é uma caminhada caminhada. aí onde Deus começa a tirar Tirar esses os carrapichos, né? carrapichos Muito. e assim, você começa agora a jogar sementes e essas sementes Dão começam a frutos. florescer. É verdade. Não é assim? É, E a tua caminhada foi assim. foi. E deu e tem chamado. É, E como é que foi esse início aí? muito bom. Lá na Ibeneze, eu congreguei lá durante 8 anos. Eu aceitei Jesus, passei por esse processo de libertação que não foi longo. 2 meses eu já estava no ritmo da igreja, vamos dizer assim, na doutrina da igreja, que era uma igreja muito rígida, Que havia costumes, né? costume muito sério em tudo. Aham. Então, né? Então, assim, entrei na doutrina, tudo respeitei. E eu aceitei Jesus em junho. E naquele mesmo ano, assim, 2 meses depois, eu fui batizada com o Espírito Santo. Oh, glória. E naquele mesmo ano eu me batizei nas águas. Que bênção. E naquele mesmo ano eu já comecei a trabalhar na casa do Senhor. Nossa. E ontem eu até estava conversando com um amigo da época, e assim, o quanto que as pessoas não acreditaram no chamado. Tipo assim, mas não pode ainda, não vai dar certo. Porque o processo foi curto, né? Foi muito rápido. E aí deu certo. Assim, eu lembro que quando eu entrei para a regência dos jovens, nunca falei isso, vai ser a primeira vez, porque quando viram eu estava regendo. Ninguém me colocou na regência, mas foi um jeito muito natural que Deus fez. Estávamos ensaiando o hino e eu nova convertida, mas assim, com muita sede de Jesus. E a minha infância toda eu via, né? Na época era a Gesana, que era a líder lá da Assembleia de Deus Porto da Madama, e eu sempre vi como é que, né, como é que Os acontecia, movimentos dela. tudo bem. E aí estava dando uma questão lá no ensaio e eu fui ajudar. Entrei e falei assim, não, vamos fazer assim, e nunca mais saí. E assim comecei a dar aula para as crianças É isso que eu ia também. perguntar, porque todo mundo começa com o departamento infantil. Logo já fui para o departamento infantil com uma aptidão que eu não sabia que eu tinha, dando aula e pregando, né? Aham. Gente, eu não cantava. Uma coisa horrível eu cantando. Coisa horrível. Eu fiz um propósito com o Senhor e Deus ali me deu, Sério? me ajudou, e hoje eu louvo um pouquinho, mas Deus me honrou. Nossa. Porque eu queria cantar, eu não queria fazer vergonha. E aí Deus me honrou. Eu fiz um propósito com Deus. Eu tenho um particular com o Senhor. Nunca falei isso. E aí Deus me honrou e cantando para criança. E aí tudo que tinha na igreja eu fazia. E assim, nunca nada impedia de eu estar na casa do Senhor. Desde que eu me converti. Eu sempre quis estar na casa do Senhor. Senhor. E aí você ainda está com 15 anos ou já está com 16? 15 para 16, que aí pulando aí essas etapas que é o ministério, né, vai Sim. crescendo, eu fui me desenvolvendo, fui ganhando a confiança, e aí eu conheci meu esposo. Aí conheci o Lá na igreja Cristiano, na mesmo. igreja, eu congregava com a irmã dele, e aí passou 2 anos, a gente namorou, noivou. Eu falo, gente, que foi propaganda enganosa, porque eu casei com um homem que tinha cabelo e era do exército, tá? Era um soldado. Hoje ele não é mais soldado e não tem mais cabelo. Isso é verdade. E aí eu casei lá na Ebenezer e aí depois, né? Eu lembro que você já era casada já. Então, quando eu conheci a Deise, foi através de Raquel. A gente estava lá ainda no galpão. Muitos anos. E Raquel, você passava lá. Eu tinha 17 anos. Não era? 17 anos. Estudavam porque juntas, eu casei, é isso? porque eu casei, eu ia fazer 18. Ah, você então não era casada ainda quando conheci você? Não, eu estudava com Raquel à noite, a gente se conheceu. Aí eu te conheci, eu ainda era solteira. Isso, aí o que legal, que ela ia lá, foi através de Raquel. Isso aí. Aí tinha uns trabalhos de oração na segunda-feira. Lá no E eu galpão, falava lá de assim, cá. poxa, quando tiver alguma aula vaga, vem aqui, vem verdade. cantar. E a gente se conheceu assim, né? E eu já faltei aula para ir no trabalho de oração.
Eu já faltei. Falta justificada. Eu já faltei. E foi assim que a gente se conheceu, Verdade. né? De indo lá. É. E eu lembro também que a gente ficou um Do tempo ônibus. sem se ver. Isso mesmo, no ônibus. E É. você já era casada, Aí eu já era já estava casada. casada, e você tinha passado por uma situação Isso. que você me contou, que foi Isso. uma gestação que você tinha Isso. perdido, né? É. E eu acho que ali parece que o Senhor Nos ele uniu. nos uniu, não Foi. foi? Foi porque foi um amor, assim, uma confiança, porque eu sempre fui muito reservada. Assim, quem me conhece sabe. Eu falo, eu brinco, mas falar de mim, assim, elas fizeram pra eu estar aqui, porque eu não gosto, né? Assim, é uma coisa minha. E quando eu encontrei com o Lani no ônibus, Deus preparou, porque deu pra gente conversar tudo no Tudinho, ônibus. foi. E eu tinha acabado de perder o primeiro bebê, eu queria muito engravidar nessa época. E eu tinha descoberto que eu não poderia ter filho. Eu peguei o exame e problema no ovário, né, que eu, né, até Aham. só recebi minha vitória agora, né? E aí eu vim com esse diagnóstico, que eu já não podia mais engravidar. Então eu tava com aquela notícia, com aquele peso. E aí ela, com o maior carinho, como eu falei, ai, ela, pastora, como você vai, Não, e eu lembro que eu falei assim, não, nós vamos vamos orar. orar, você vai Você vai engravidar. engravidar. Foi. E o interessante é que a gente demorou. É. E eu acho que quando eu voltei te ver, eu não sei se você já estava com barriga, se você já estava grávida ou você já estava com um bebê no colo. Eu não lembro essa eu transição. também não. Mas eu sei que quando eu reencontrei você, que eu também não lembro aonde foi, a bênção já estava Já nas tuas tava. mãos. Eu não sei se era no ventre ou literalmente nas Aham. mãos. E ali a gente ficou muito alegre, né? Porque você queria muito essa gestação, Muito, muito. né? E o Senhor Me te presenteou. presenteou com esse bebê. Foi uma É gravidez, interessante o detalhe, né? Porque ela encontra com você e te dá uma força e ânimo palavra. e oração. Aí ela encontra recebendo a resposta da oração. Isso E aí. Camille foi muito desejada. Eu desejei Camille assim, muito, muito. E eu tive descolamento de placenta. Foi uma gestação difícil, Muito então. difícil, fiquei internada, fiquei de repouso absoluto. E quando a Camille, quando eu tive esse descolamento de placenta, o médico disse que não, que eu teria que assinar um documento porque ela ia ter um problema mental e físico muito forte, não ia sobreviver. Então eu peguei aquela palavra e eu falei, Senhor, o Senhor me deu. Eu não me importo de ter uma criança especial. Eu já te falei isso, né? Falou, já Não falou. me importo, mas o Senhor tem poder de curar. Mas se não curar, eu quero esse bebê. E ali eu me responsabilizei, tomei remédio e tive a Camille. Uma benção. Milagre. E qual foi o período que você foi para o Ministério Ágape? Ai, gente. Como é que foi o encontro lá? Divisor de águas. A Camille tinha um aninho de fraldinha, ela ia de fraldinha. Muito gostosinho. E assim, Camille linda, né? Aquele bebezinho maravilhoso. E eu tinha acabado de passar por um processo muito difícil, transição de igreja. Eu havia saído da onde eu aceitei Jesus, fui para um outro ministério, fiquei pouco tempo nesse lugar e saí com questões, né, minhas e cheguei lá muito, muito frustrada, decepcionada. Então, assim, mas com um amor muito grande, porque era um povo que eu já conhecia. Fui visitando, e aí eu tive a oportunidade de ir no retiro espiritual. E aí é um divisor de águas. Quem vai sabe como é que é, Que né? foi o meu primeiro retiro também. E eu lembro bem. Gente, que interessante. O primeiro retiro de vocês de dois. nós dois. Ah, é verdade. Naquela casa. Pequenina. Tinha uma subida. Tinha a Adriele. A Adriele tinha 6 anos, o Patrick 9, e você com o bebezinho. Isso aí. E aquele retiro foi muito bom. Foi muito né? bom. E eu lembro que eu com as minhas questões, né, com o filho pequeno, essa mudança, né, eu não sabia ainda direito o que ia acontecer. Hoje eu tô aqui, mas naquele dia eu não sabia ainda o que ia acontecer. E então foi um divisor de águas. Deus falou muito comigo, Deus me arrebatou, Deus me tratou. E ali, depois desse retiro, o meu esposo decidiu ficar. Assim, não foi assim, o
eu virei para o pastor Daniel, falei assim, pastor Daniel, eu quero ficar aqui. E se eu não vim para cá, eu vou para o mundo, na porta da igreja. Ele falou assim, não, minha filha, que isso? E aí, quando eu cheguei em casa, Cristiano falou assim, a gente, a partir de hoje, congrega no pastor Daniel, no Ministério Ágape. E eu vim. E fiquei um tempo no banco para né, conhecer, adaptar. E depois eu me envolvi na obra. E assim, o conjunto das irmãs, né? Eu tive a oportunidade de fazer um hino oficial. É verdade, né? No Congresso de Mulheres. Departamento infantil. Porque Deus, ele foi muito bom para mim, assim, tudo que eu podia fazer na casa do Senhor, então eu era compositora. Eu estava fazendo. E a igreja me abraçou. Você trabalhou nos jovens. Departamento infantil. Senhoras. Já fiz parte do louvor, ficava na recepção. Sim. Então eu me envolvi no Ministério Ágape e fui muito abraçada, né? Então, assim, quando eu digo assim, foi um divisor de águas, meu ministério cresceu muito. Passei a pregar para crianças, saí para pregar fora. E ministerialmente, assim, fiz cursos de capacitação. Então, eu realmente cresci. Deise, foi porque você veio para cá? Sim, né, da honra a quem tem honra. E eu cresci muito na presença do Senhor quando eu vim para o Ministério Ágape. Eu estou aqui há 17 anos. Nossa! E você teve a segunda gestação. Isso. Com quantos anos depois? 5 anos. 5 anos 5 anos. Eu não podia nem engravidar mais. E aí Camille foi aqui, né? Aquela coisa, desengravidou. Foi até uma resposta de oração da igreja que eu fazia parte. A gente tinha muitas pessoas orando. Eu quando aceitei Jesus, eu saía muito, tinha muita saída. Então, eu fiz muitos amigos. Todo mundo sabia que eu queria engravidar. E a minha igreja não foi diferente. Desde que eu fazia parte, fizemos campanhas de oração. Então, assim, foi resposta de oração. Quando a Camille nasceu, a gente fez um culto de ações de graças. E aí, passaram 5 anos. Eu tive uma crise no meu casamento. Tirando a parte ministerial, assim, eu tive uma crise no meu casamento e eu quis ir embora, né? Eu quis largar tudo, largar a igreja, desistir de tudo. Eu quis a cabeça... E aí, só que aí eu estava grávida. O Senhor, ele sabe como trabalhar, né? Sabe como travar, né? Como parar a gente. A gente fala muito isso, né? Sabe como... Eu tinha um bom trabalho, tinha minha casa... Não, e sabe o que eu acho interessante? Onde a gente vai chegar? Às vezes as pessoas nos olham, acham que a gente não tem problemas emocionais, isso aí. Que a gente não quer desistir, que a gente não quer parar, que não tem problema, que a gente não quer ir embora, que a gente quer largar tudo. Isso aí. Não é? Não é isso? E às vezes você que está nos ouvindo aí, você está passando por isso, por essa situação. Mas quando Deus ele tem realmente um projeto, uma obra, e que você está ligado ainda, que há um fio ainda, o que acontece, Deise? Deus ama a família. Ele não abre mão da família que ele te deu. Você escolheu seu marido, você escolheu sua esposa. E Deus falou sim. Então ele não abre mão disso. E eu quis abrir mão do meu casamento. Por N problemas. Eu quis abrir mão. E aí nessa eu descobri a gravidez da Bia. Só que aquele desejo todo de ser mãe, dessa vez eu tive uma depressão. Eu não tive esse desejo. Então eu fiquei muito deprimida. E como que eu descobri a depressão? A missionária, né? Ela falou assim, Deise, você já viu sua bolsa? Foi assim que você percebeu. Porque você estava grávida com aquela barriga, mas eu via você muito triste. Não tem quando uma pessoa está muito pálida, que os olhos sem não vida, estão brilhando. Né? E o que acontece? Eu estava saindo de uma depressão. Então, quando você passa por um processo de depressão, a tua ótica muda em relação à pessoa que está passando por esse processo. Isso aí. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei para o pastor Daniel, Dani, eu estou preocupada com Deise.
porque eu acho que ela está em depressão. Mas Isso aí. eu estou achando. E eu não sabia. E ela não sabia. E o que eu acho interessante, que vamos supor, quando eu passei por esse processo de depressão, a gente fica meio esquisito. Por que que eu estou passando por isso, né? Porque a gente se questiona. E principalmente 13 anos atrás, 14 anos atrás, O diagnóstico depressão era coisa do era diabo. coisa do diabo, era demônio. Que não existe doença emocional. Tem que botar a mão na cabeça e expulsar. Tanto que quando eu tive depressão, ninguém sabia. Só quem sabia realmente era meu esposo, algumas pessoas e que me apoiavam na situação, porque eu também tinha o constrangimento de falar. Sim, muita vergonha. Porque assim, como que você vai falar que está em depressão, uma mulher esposa de pastor, uma mulher que está no círculo de oração, uma mulher que está orando? As pessoas vão ter o quê? Preconceito. Sim. Uma endemoniada Isso aí. está ali na frente. Isso aí. E quando eu passei por isso tudo, assim, Deus tem um projeto. Tudo que a gente passa, Deus tem algo a realizar. Você identificou. Identifiquei. E Deus está nos forjando. E para a obra, né, que Ele tem para a nossa vida. E quando Deise entrou nessa situação da depressão na gestação, eu identifiquei. Foi. E eu fui até ela. Foi. E essa vida. Por quê? Como que a questão dos seus projetos ser frustrado? Quando você não sabe lidar com os projetos frustrados. Eu já estava tudo certo do que eu ia fazer. Quando eu descobri a gestação, eu freiei. Eu falei assim, não. Paralisou. Não, porque. Sabe o que eu acho interessante? Que nós fazemos projetos, né? Com as nossas mãos. E aí. Se Deus não estiver no centro. Não estiver no centro. Não vai. Se não consultar o conselheiro. Isso aí. E aí, o que acontece? A Lani fez uma pergunta chave. Ela falou assim, Deise, como que tá os preparativos do neném? A bolsa, a roupinha, essas questões. Eu falei assim, não preciso de bolsa, porque eu não vou voltar. Assim, eu lembro desse dia. Eu também lembro. Aí ela não vai voltar. Eu falei, vou morrer lá mesmo, vou ficar por lá mesmo. E tava tudo bem, foi assim. Friamente falando. Eu lembro desse dia. Na minha cabeça era algo certo, que eu não iria voltar daquela situação, porque eu já tinha desistido da vida. Então, assim, a oportunidade de eu partir vai ser ali. Não sei o que vai acontecer, mas do hospital com a criança eu não saio. E eu comecei um tratamento psicológico, é claro. Você largou seu emprego? Eu larguei. O meu patrão, né, falou, não faz isso, Deise. Eu abandonei emprego. Eu chegava nos cultos, eu só chorava. Quem tem depressão sabe os Principalmente uma depressão gestacional, né? Muito sério, muito triste. E eu chegava para ela, Lani, bota a mão na minha cabeça que é demônio. Aí ela, não é demônio. Se você tá com problema no estômago, você não toma remédio para estômago, então a gente vai no médico. E a gente passou por essa gestação. A Bia nasceu e vencemos esse processo. A gente sabe que não é um processo rápido. Não é porque ela nasceu que eu fiquei bem. Seria curado. Pelo contrário, o trabalho, né? E ela nasceu com problema de saúde, ficava muito internada. Então, o que eu sentia só agravou. Eu só não tinha coragem porque assim, eu nunca parei de fazer a obra, né? Eu triste, não importa, eu estava na casa do Senhor. E assim, o tempo foi passando, serviço aumentando, ela doente. Mas o mais importante também é que você se conscientizou em se tratar. Sim, a missionária Lani falou assim, a gente vai conversar com a sua médica agora. E a gente foi. E a gente começou um tratamento. E graças a Deus, o Ministério Ágape, ele tem esse cuidado, né? Assim, falando da igreja, porque eu recebi o apoio da igreja. E hoje está eu e ela viva. Então, não é fácil, mas assim, quem tem depressão, a gente fica muito vulnerável no mundo espiritual. A depressão existe, mas é uma doença que, se você não firmar a tua mente, o inimigo entra. E ele te oprime.
Porque tem a questão da depressão e a opressão. Você pode estar deprimido e não estar oprimido. E você pode estar oprimido e não estar deprimido. Você está, né, com uma opressão maligna. E eu lembro que uma vez eu deitada, antes da Bia nascer, eu estava deitada no quarto porque eu não levantava, não fazia nada. Nada, nada. Eu lembro que a Raquel levava comida, outras amigas cuidavam mesmo de mim, sabe? Eu tinha uma pessoa na época, ela tinha muito medo de entrar onde eu moro, mas ela pegava o carro do sogro, me pegava as roupas para lavar, me levava para casa dela, eu ficava lá o dia inteiro. Ela dava banho em Camille no tanque e eu assim, igreja Deus sendo sempre igreja, levanta, né? sempre levanta, igreja sendo igreja. Não faltou suporte. Não faltou suporte. E por isso hoje eu estou aqui sentada, para poder contar que se você tem que pedir ajuda ou você tem que aceitar ajuda. Porque se na hora que ela chegasse lá, vim te levar, não preciso. Não quero. Não quero. Então, assim, eu estava deitada nesse dia e a minha janela era uma janela grande. E eu deitada, o diabo se materializou na janela. Um nariz, tipo um búfalo, se materializou na janela, eu sozinha. E eu senti, ele estava na janela, mas eu senti a respiração no meu ouvido. Meu Deus. E ele falou assim: essa criança não vai nascer. Só que a palavra de Deus, eu não sentia nada, não sentia a presença de Deus, totalmente oca. A depressão arrancou todos os meus sentimentos. Eu só sentia angústia, tristeza e queria morrer. Não tinha outro sentimento. Era só a morte que eu queria. Eu só queria morrer. E quando ele falou aquilo, a palavra do Senhor estava no meu coração. Eu não tinha sentimento, mas a palavra estava aqui dentro. Aleluia. Quando eu identifiquei que era o diabo, porque eu senti um cheiro ruim, um sopro no meu ouvido, dizendo que a criança não ia nascer, eu falei, vai nascer, porque quem me deu foi Deus. Sem sentir Aleluia. nada. Então o inimigo ali, ele quis entrar de uma maneira muito forte no meu coração, dizendo que a minha filha não ia nascer. E eu tive essa experiência no mundo espiritual. E quando a Bia nasceu, eu já estava fazendo tratamento. Eu fiz tratamento com medicação, tratamento psicológico e vinha para a igreja. E Deus, ele sabe como trabalhar na nossa vida, só que às vezes ele está esperando você dar o grito. Às vezes a gente precisa dar o grito. Eu não aceito mais isso. Tem que fazer tudo certinho, mas você tem que querer ficar bem. Eu lembro que minha psicóloga falava assim: você quer ficar bem? Você tem algum ganho em ser coitadinho, os outros olhar pra você, tadinha, você tem. Não, não quero, eu quero ficar bem. E aí um dia eu decidi ficar bem. A Bia já estava com assim. 2 ou 3 anos, foi em 2018. E eu levantei, hoje eu vou ficar bem. A partir de hoje eu vou sorrir. A partir de hoje eu vou ser feliz. Foi a decisão. E nesse dia tive alguma questão lá em casa, que eu não lembro agora, e eu falei, eu quero sair desse lugar. Esse lugar me oprime, que era onde eu morava. Eu morava num mangue, uma casa que não era funcional, e eu falei, eu quero sair desse lugar. Eu não aceito mais ficar nos fundos. E eu peguei a grade da janela, sacudi, olhei para o céu e falei, Deus, me tira daqui! E gritei. E fiquei gritando. Cristiano chegou, achou que eu tinha surtado. Camille ficou nervosa. Começou todo mundo a chorar. E eu não parei de gritar. Eu segurei naquela grade. Fiquei sacudindo a grade. E falando que se ele me amasse, ele me tirasse daquele lugar. E eu vim para o trabalho de oração. E eu cantei um louvor. Muda a minha história. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. E foi isso. E eu cantei esse louvor e eu tomei posse. Remove a minha pedra. Tomei posse mesmo. Na semana seguinte ou no mês seguinte, Deus fez um milagre e eu saí da onde eu morava e eu tô onde eu moro hoje. Oh, glória. E foi uma coisa tão maravilhosa. Só Deus podia fazer só isso. Deus, porque não tem dinheiro. Eu não estava trabalhando. Cristiano trabalhando não estava. E eu lembro que ele tinha acabado de ser mandado embora. E eu passei nessa casa onde eu moro, e tinha uma placa, vende-se. E eu fui e falei, eu quero essa casa. Só que não tinha um centavo. E ele falou,
entra, minha filha, a casa é sua. Ô, E eu não tinha glória. 1 centavo. E eu fui pagando conforme aluguel. Ô, Extraordinário de glória. Deus acontecer. E Deus me tirou. Então, assim, não foi coincidência. Foi um clamor, foi um grito de libertação. E quando eu fui para essa casa, um novo divisor de água. Porque Bia chegou e falou assim: meu chão. Isso foi em 2018. Bia chegou e falou: meu chão. E é onde eu estou, onde eu moro hoje. E Deus. E ali aconteceram, passando esse tempo, outras situações que exigiu muito do meu emocional, né? Outras questões, Aham. enfermidades com a Camille. E ali eu cheguei no meu neuro e ele falou assim: você passou por tudo isso e você tá assim? Eu falei: tô. E como é que vai ficar a medicação? Você não precisa mais de medicação porque Ô, você tá curada. glória. Tudo que aconteceu, você tá assim, e Deus me curou. Só que Deus não me curou quando o médico falou. Deus me curou quando eu falei: me tira daqui, me tira desse Quando lugar. você se posicionou, né? Quando eu me posicionei. Quando você rejeitou aquela situação. E é exatamente isso. Porque eu também fiz isso também, porque o que acontece? Senhor, eu estou tomando os remédios, eu estou fazendo E não terapia, melhora. mas eu não aceito, Senhor. Eu preciso da minha cura. Eu quero ser liberta desse mal. E como o nosso Deus, ele é lindo, né? Que quando a gente fala isso, não é que você não tem que tomar, você tem que você tem que tomar se a tratar. medicação, É você necessário. tem que se tratar. Porque a cura, como você falou, a cura veio quando o médico falou, não precisa tomar mais isso aí. remédio. É isso Então é aí. exatamente isso. Não precisa tomar mais medicação. Isso aí. Essa é a cura, É. quando o nosso médico nos dá alta. É. E o interessante, Deise, que assim, uma grande virada, né? Nossa. Assim, e a gente pensa que na caminhada, ô glória, agora vai vir bonância, agora tá tudo bem, Vai vir uma o, nova o história. vento já passou, Acabou, né? já tenho as experiências que eu preciso. Né? A montanha russa, o susto, o alto e baixo, É isso aí. mas aconteceu algo mais lá na frente. Sério, né? O que aconteceu é que passou esse período, eu fui no retiro, a gente vai todo ano, e aí a gente teve um momento no monte e Deus usou uma profeta dele, né, uma irmã de oração, e falou assim: você precisa se alimentar. E ele me deu os horários: 6 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 10 da noite. Deus falou assim: você precisa se alimentar. E aquilo ali passou, às vezes, Deus fala com a gente e a Passa gente desapercebido. segue a vida normal. Ai, Deus falou comigo, que benção, segue a vida. E eu nunca liguei para me alimentar, eu não sentia fome, eu nunca fui de sentir fome. Só que desde criança eu sempre tive um problema com anemia e Deus tinha dado essa ordem. E eu não obedeci, né? Não obedeceu. Não obedeceu. Mas é aquilo, o Senhor fala, passa desapercebido. A gente segue a vida. Eu acredito que você pensou assim, não está fazendo sentido para mim agora. Não, só segue a vida. Eu não acordava 6 horas da manhã. Como é que eu vou comer 6 horas da manhã, me alimentar 6 horas? Porque Deus deu a hora, 6 horas da manhã. Foi específico. Totalmente. Mas você não viu sentido. E eu fiquei muito doente. Eu tive uma anemia profunda, fiz um tratamento sério, longo, com Noripurum, senti muita dor, muito sofrimento. Atacou os seus ossos, né? Meus ossos, pneumonia uma atrás da outra, uma pneumonia grave. Tive uma pneumonia muito séria que foi um milagre eu ter passado por ela, né? E fiquei muito doente, muito doente. E Deus teve misericórdia e eu passei a me alimentar. Você se esforçou. Eu me esforcei. Trouxe a memória. Esse testemunho da gente falar isso é tudo. Assim, o que eu quero passar nesse meu testemunho? É que as coisas vão acontecendo e você tem que ir vencendo. Eu tenho muitas vitórias. Eu estou contando aqui essa parte, mas assim, é muito milagre, são muitos milagres. São situações que a gente passa momentos difíceis, mas enquanto isso está acontecendo, os milagres estão acontecendo. E eu fiquei muito magra, eu fiquei muito doente. E Deus teve misericórdia de mim.
Mesmo eu não me alimentava direito, mas ele teve É. misericórdia de mim. Eu pensei até que você fosse partir para a glória, Muito, porque abaixou muito, né, os seus muito, glóbulos, muito. que estava até quase virando uma Leucemia, leucemia, né? Deu estava muito muito sério. A sério. anemia, ela causa isso É. no corpo da E gente, Deus, né? ele teve misericórdia e eu fiquei bem. Só que é aquilo, você tem que, né, que manter. E muitas vitórias aí, sempre na obra do Senhor, fazendo a obra e, né? E Porque essa anemia também era uma anemia crônica, né? Desde criança, criança. é. E aí não é a falciforme, né? Mas é uma carência de ferro que eu posso comer. O médico falou isso. Você pode comer bastante coisa, mas não é o suficiente. Eu tenho que estar sempre repondo ferro. E assim, a gente ficou muito feliz que ela conseguiu se recuperar, né? Com muito sacrifício. Muito Comer. Eu tinha uma raiva de Daisy, que a gente que é um pouquinho gordinho, a gente nunca esquece de comer, gente. Aí eu chegava A gente toma café da manhã, já está pensando no almoço. Aí ela falava assim: "Ih, hoje eu não almocei, tô com esqueci". mal-estar. Eu falei: "Você almoçou?" "Ih, esqueci". Eu falei: "Pelo amor de Deus, Deise, Assim onde mesmo, que alguém esquece de comer assim que eu mesmo. não esqueço?" Eu já fico contando todos os alimentos durante o dia. Ai, Jesus, E me perdoa. conversava muito assim, ela nervosa, ansiosa, perde a fome, e a gente Não, não. a gente tudo A gente não, ao É, contrário. tudo de comer. Então, assim, a gente ficou feliz que ela se recuperou, né, dessa situação da Rompeu essa anemia. etapa. E como é importante de nós estarmos ligados com o Senhor Jesus, você tem falado sobre o retiro, né? E assim, como o nosso retiro, como Deus preparou muito você no sim, retiro, né? sim, sim, Porque Deus sempre falava, todas as vezes antes de você passar por algumas provas, sim, Deus sempre te revestia, não sim, era? sim. Te revestia, Que ia falava vir, que eu ia vim vir um preparar, vento sim, para que sim. se E foram preparasse, muitos ventos, tá? né? Teve até tsunami. É, mas foi, mas Mas foi, foi. mas E, foi. assim, a gente está falando isso tudo aqui porque a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Amém. Né? Quando fala que Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha. É isso aí. A nossa casa ela tem que estar construída o quê? Na rocha, Independente do que você do esteja que passando. esteja passando. Não é na areia. Sim. Porque se a tua vida estivesse fortalecida na areia, você não estava mais Não, aqui. não. E o que a gente aprende muito aqui na nossa igreja é que é na caminhada que você conquista cada pedacinho da sua vitória. Porque se Nessa, você fica em casa, não, nessa caminhada, Deus aconteceu uma das internações da Bia, porque tudo isso com muitas lutas, e Deus falou comigo no círculo de oração, e Deus falou algo muito forte comigo, aconteceu, eu já estava numa luta muito grande, e eu senti algo tão forte dentro de mim, e o Senhor falou assim, ó, isso tudo que está acontecendo na tua vida, que aconteceu com você, é porque eu estou te forjando para algo muito maior. E eu estou te preparando para uma dor muito maior. E quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, missionária Elane, eu acho que alguém vai morrer. É. Porque Deus falou comigo que tudo isso que aconteceu é para me preparar para uma dor muito grande que vai vir. Só que eu já vim de um sofrimento muito grande, de uma luta muito grande. Mas ela não está falando que lutas são essas, mas são lutas, dificuldades do dia a dia. E eu falei, acho que eu vou perder alguém muito importante. E realmente aconteceu algo muito sério, muito doloroso, que realmente essas profecias, essas palavras foi que me deram forças para continuar de pé. É. E depois que aconteceram essas situações, eu já estava debilitada, eu sentia muita dor, eu tinha muita hemorragia. Antes de acontecer essa situação, né, que foi uma enfermidade também dentro da minha casa, só que uma outra pessoa, né, com a minha filha mais velha. Mas antes até dessa enfermidade na vida Da da sua Camille. outra filha,
Você também teve, Ah, é verdade, que também antes verdade. você Que foi um também foi um livramento. livramento que Deus deu, Preciso falar desse porque livramento. foi um A livramento. gente foi para o GC, a nossa igreja tem o GC, o grupo de crescimento, e tem a cadeira do milagre. Eu cheguei no Muito GC com debilitado, muita dor, vomitando, né? vomitando, com muito mal-estar, e eu sentei na cadeira do milagre, e a missionária fez uma oração assim: Senhor, a tua filha precisa ir para o pronto-socorro. E eu fui embora com aquele mal-estar, mas eu acostumada com dor, porque, gente, eu senti muita dor. Então, uma dor no estômago, uma dor que eu não conseguia. Um enjoo, um vômito. Não é nada, tomou de, né? E eu não conseguia virar o abdômen, uma dor. Eu tava meio esquisita, mas vai passar. E eu virei pro meu esposo e falei assim: esposo, eu tenho que ir no pronto-socorro. Gente, homem, né? Vamos agora. Aí eu, vamos agora? Como assim? E ele foi, eu falei assim, então eu tenho que ir, eu fui. E ali eu tava com o apêndice já supurado, né, já estourando, e tive que ser operada imediatamente, e nisso aderiu o ovário estourou na mesa de cirurgia. E esse foi um grande livramento que Deus me deu. Fui pro CTI, eu lembrei esses dias da cena do CTI, de eu sentindo um mal-estar muito grande, eu falei, agora eu vou morrer porque eu senti o meu corpo gelou, parecia que eu estava entrando dentro da cama, assim, uma sensação muito estranha. E eu senti uma paz muito grande. Falei assim, estou morrendo, estou indo. E aí eu já estava eu lembro, é como se eu tivesse dormido, quando eu voltei, o médico já estava ali, aí me explicando o que havia acontecido. Então Deus me deu um grande livramento também disso. Você perdeu o ovário. E o apêndice, e tive que fazer aquela, né, retirar os órgãos para lavar, aquela coisa. E você ficou tomando quase uns 2 meses medicações Para verme, para verme. porque infecciona tudo, né? Contamina os órgãos, né? Contamina o intestino. E foi muito difícil, foi um tratamento bem longo, um processo difícil. Então, assim, Deus, na caminhada, de repente você está ouvindo, não, isso não aconteceu com a irmã Deise, não. Porque ela sempre estava na igreja. E sempre rindo. E assim, os próximos que eu faltei culto, né? Sabia, mas de repente você tá aí, não, isso não aconteceu com a irmã Deise. Pois o Senhor me deu essa vitória. E foi muito forte. Foi muito forte, muita dor. E o Senhor me sustentou. E quando você começou, aí agora você entra onde você ia entrar. Porque das dores, né? E então, assim. Acho que passou 1 ano depois, não foi? Não, né, quando isso aconteceu, foi uma cirurgia de barriga aberta, né? Então, assim, uma cirurgia bem complicada, uma recuperação dolorosa, difícil. 1 ano se passou e aí aconteceu a questão com a minha filha. Uhum. Processo. E eu sentia muita dor ainda na barriga. Só que eu achava que era por causa da cirurgia. Porque conforme a minha filha ficou doente, eu não dei aquela atenção para minha dor. Eu fiz uma tratando cirurgia, ela, estava cuidando. estava cuidando dela. Então, assim, aquela dor, é a dor da cirurgia. Eu sentia muita cólica, uma hemorragia muito grande. Aí começa a hemorragia de novo. Fiquei com anemia de novo, mas tudo aparentemente controlado. Uma anemia, hemoglobina 10, 11, né? Quem entende aí vai. Hematócrito também baixo, mas eu sabia, mas minha filha precisava de mim. E a minha filha precisou de mim durante 3 anos. Então eu fiquei com essa hemorragia, com essa anemia, com essa questão, botei a dor no bolso para cuidar de quem estava precisando. E foi isso, né? A gente foi deixando porque era uma situação mais difícil. Qual mãe não faz isso? Não é necessário. 3 anos. Se passaram 3 anos. E aí, quando eu fui ver, né? Eu já sabia que tinha endometriose, já sabia do diagnóstico, mas não sabia que estava tão grave. O endométrio estava todo comprometido. Estava bem espessado, já sabia que estava espessado, mas aumentou muito. Pólipos, eu fiz 3 pólipos.
Então, eu fiquei muito doente, e aí eu já não aguentava andar, e aí eu precisei ir no médico, fui em algumas emergências, e aí não tinha mais o que fazer. O útero tava podre, o endométrio, então a hemorragia não cessava. Eu cheguei a tomar progesterona de 200 todos os dias e não parava a hemorragia. Fiz Transfusão Aí de me ajuda, sangue, porque eu vou me emocionar, porque transfusão de sangue, muitas fez de novo. internações. Tentaram ser transfusão, começou a fazer, mas que o corpo não Ah, permitia eu tive uma reação. porque o corpo estava já fraco, o É, processo de transfusão iniciava, mas tinha que ser parado, não porque consegui você não fazer. teria condições de continuar. É. E assim, o mais triste é que ela tinha que operar, mas não tinha condições de operar por causa do corpo, né? E o Por causa da corpo tua não se anemia. recuperava por causa da hemorragia. E para parar a hemorragia, Tinha que ela operar, tinha que operar. tirar Ou tudo. Eu tinha que seja, fazer a esterectomia. algo dependia, um É. dependia do outro. E foi gerando outros problemas, porque quem tem endometriose sabe que atinge o intestino, ele vai subindo, né? E muita dor, muita dor, muita dor que eu sentia. E chegou um ponto que eu fazendo tratamento pelo SUS, o médico falou: você tem que operar, não tem o que eu faça com você. E eu tinha 39 anos, eu fui numa emergência, foi antes da hemorragia que eu tive, que foi assim. Eu fui numa emergência, já muito debilitada, e o médico falou: não tem mais o que eu fazer, a gente só pode dar entrada no CISREG você com 40 anos. E eu virei para ele e falei assim: doutor, eu vou chegar aos 40 anos. E ficou aquele silêncio. E eu sou muito tímida para confrontar médico, eu nem gosto de falar, né? Assim, muita dificuldade de falar com o médico, Deus já me sarou. E eu falei para ele ficou mudo. Eu sabia que eu não ia chegar aos 40 anos, só que agora é diferente. Agora eu queria viver. E eu lembro também que foi no ano do nosso Congresso das Dorcas. É, E foi o tema verdade. de Dorcas, né? Eu tava lá E em cima tava esperando um lá. Não, milagre. e assim, a Glória a gente lembra Deus. E eu exatamente não faltei o culto. aquela foto, né? É, Em a igreja que orando. acho que foi num domingo, não foi? Que fez aquela oração, Eu você ali no recebi meu meio, milagre. e todas Aleluia. as guerreiras de Cristo te abraçando ali, o Foi. pastor orando, profetizando, e ali você recebeu o milagre. Recebi. E assim, tem pessoas que acham que o milagre é apenas se você é curado instantaneamente, né? Não. Se o sangue fosse instantaneamente, né, parasse, mas não. Houve o processo. Isso aí. Eu acredito Processo de cura. processo de cura. E assim, e é como você falou, você não faltou nenhum dia do Nada. congresso. Você regeu junto com Carol, né? E por que a gente está falando isso? Porque, gente, a caminhada ela é muito difícil. Isso aí. A gente tem as nossas. Não estou dizendo que é para você sair com a sua dor, com a sua enfermidade. Ah, não posso andar. Mas se você pode, porque tudo é a sua prioridade. Eu sabia, eu sei que Deus pode curar. E eu sempre ouvi na minha caminhada que a minha vitória estava na caminhada. Então eu botei como meta: eu vou ser curada caminhando. E se eu morrer, eu vou morrer caminhando. Minha alegria é estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu venho para a casa do Senhor com dor, eu venho gripada, eu venho chateada, eu venho brigada, eu venho, mas eu tô aqui. Eu adoro estar na casa do Não, Senhor. e o engraçado é que desde assim, mesmo a gente rindo, ela é bem, ela não esquenta não, ela entra na brincadeira. Ela para vir da casa dela até para cá era quase 1 hora andando. E quando ela subia essa escada, misericórdia. E quando ela chegava com uma cara e toda torta. E a gente ainda, tadinha, ficava brincando com ela para distrair, mas ela levava numa boa. E assim, ela nunca deixou de estar. E outra coisa, eu nunca vi ela murmurando. Não. Eu sempre vi pode. ela se alegrando na presença do Senhor Jesus. E Louvando, louvando ao sorrindo. Senhor, sorrindo. Diminuiu o ritmo. É. Acelerou, Não. né? Não pode. Não pode parar. E outra coisa interessante, Sam, às vezes as pessoas vê Daisy,
Ah, eu quero ser igual a Deise. É, Ah, Deise, mulher de Deus, profeta, que ora, que faz. que Deus usa, Quero ter a vida. Mas Deus assim, usa as pessoas não o sabem o bastidor, preço, não sabem os a bastidores, renúncia, né? Daquilo quantas que eu coisas que abro você mão para teve, estar aqui. isso aí, de estar, né? Porque assim, tem muitas pessoas que gostam de falar, É. né? A gente às vezes já está tão destruída, às vezes você está aí já destruída com os seus problemas, com as suas dificuldades, e ouve ainda palavras que quer acabar de te matar, de te destruir. Isso aí. Mas uma coisa eu digo, você tem que estar firme com o Senhor Jesus. Olhar só para Jesus. E querer viver, né, Deise? Porque Querer você viver. queria viver. Eu quis, e como eu já tinha experiência de querer morrer, um dia eu falei, eu vou morrer. E quando eu vi a morte chegar, eu falei, não, eu vou viver. Igual aquele desenho, né? Eu vou morrer! Eu vou viver! Mas brincadeira à parte, eu decidi viver. Aleluia. E eu clamei por vida. E a solução não chegou no SUS. Eu não tive oportunidade, eu não tinha tempo para esperar o CISREG, porque eu tive uma hemorragia muito forte. Muito. E eu até, quando a Lani chegou para me socorrer, porque a Graciane ligou para a missionária, e eu falei assim, falei para elas assim, parece que teve um assassinato aqui, eu estava pisando em cima do sangue, e aquilo me impressionou demais. E eu fiquei, aquilo foi muito pesado, foi muito difícil. Naquele dia eu pensei que o Senhor fosse Me recolher você. E eu falei, agora tem que acontecer alguma coisa. Eu fui na minha médica e a solução veio para uma cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Deus não me curou instantaneamente. Não. E eu sei que Ele dá sabedoria aos médicos, só que eu precisava passar pela cirurgia. A questão é que eu não tinha saúde para passar por uma cirurgia que já sangra muito. E eu estava com um hematócrito a 17, hemoglobina 6. Então, 6, como que opera? 6 é nível de transfusão, mas o corpo Sim, não eu fiz aguentava a 2. transfusão. Precisava da cirurgia. Muito tinha que preparar o seu difícil. corpo para essa cirurgia. E aí o pastor Daniel me lançou uma palavra. A minha médica falou assim, olha, vou te indicar tal lugar, um hospital, né? E o pastor Daniel lançou uma palavra, Deise, a porta que abrir você entra, porque Deus é na tua vida. E eu sei que Deus é na vida do meu pastor. Meu pastor é um homem de Deus, é um profeta de Aleluia. Deus. E eu tomei aquela palavra e a porta que abriu foi no particular. Aleluia. E o importante de você poder pedir vasilhas. Eu precisei de vasilhas emprestadas. Aleluia. E eu recebi muitas vasilhas emprestadas, porque tinha azeite caindo, mas eu não tinha onde colocar azeite. E as vasilhas foram pedidas. E enquanto tinha vasilha, o azeite entrou. E eu não tive dificuldade nenhuma em pagar minha cirurgia. Nenhuma, porque o azeite jorrou nas vasilhas. A gente foi batendo de porta em porta pedindo vasilha. Você me empresta vaso? Me empresta vaso. E graças a Deus eu tive muito vaso emprestados. Isso é verdade. E você que foi vaso na minha vida, eu tenho certeza que você está recebendo azeite do Senhor. Hoje eu estou aqui sentada, eu tenho certeza que Deus abençoa a tua vida. E eu aprendi uma coisa: aqueles que não, sobre os que não puderam me emprestar vasilha, ninguém pode dar aquilo que não tem. Os que não me emprestaram vasilha, que eu estava querendo, me empresta vasilha. Eu tenho azeite, mas eu não tenho vasilha. Não me deu aquela vasilha, mas é porque ele não tinha vasilha para me dar. Você precisa entender isso. Às vezes você acha que não, Samantha vai me ajudar, mas ela não pode porque ela não tem o que você precisa. Ela te ama. Você me ama. Mas ela não tem o que você precisa. E tá tudo bem. Você entender isso num processo da dor, de você falar assim, me dá, e quem você ama não te fornecer, e você dizer, e eu tô dizendo, está tudo bem. Isso é só Deus que faz. Só Deus. E só através da dor do processo. Se você não passar pelo processo de cura espiritual, cura física, cura emocional, você não consegue entender isso.
E eu continuo amando quem não teve vasilha para me emprestar. Mas eu vejo o quanto de vasilha eu recebi. E eu tenho vasilhas com azeite até hoje. Porque Aleluia. é algo espiritual do céu. E eu pude pagar minha cirurgia, pude fazer os exames que faltava e, né, me ajuda a ser. Tratamento anterior à cirurgia e o posterior. E eu fiz minha cirurgia e eu fiz a esterectomia parcial. Aleluia. E foi Deus. Deus me deu vida através da cirurgia. E eu pude, pela primeira vez, eu operei antes dos 40 anos, porque eu operei em maio. Eu fiz 40 anos em julho. E esse ano, agora, dia 22 de julho. Tudo 22. Dia 22 de julho, eu fiz 41 anos. E pela primeira vez eu fiz minha festa. É Ô, verdade. glória. Eu fiz E 3 fez 3 festas. festas. Foi só uma. Eu fiz 3 festas. Do meu jeitinho, né? Uhum. Mas eu comemorei porque eu vivi de novo, então eu quis comemorar Celebrar a vida, né? uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. E uma palavra assim, é a questão de você não ter medo de lutar. O cheiro do medo, tem a questão da corça, né? Que ela corre. Senhor, assim como a corça suspira por águas, assim eu suspiro por ti. A corça não suspira por águas porque ela está com sede. Eu vi essa palavra ontem. Não é porque ela está com sede, é porque ela precisa parar de exalar o cheiro do medo. Ô, glória. E só quem passa pelo vale da sombra da morte sabe o que é ter medo de morrer. Eu com 2 filhas e eu tava exalando cheiro de morte. E quem chegava perto de mim, essa aí vai morrer. A minha médica olhou e falou assim: eu não posso te operar porque eu vou te perder na mesa, né? E tudo, dinheiro na mão, assim, ela, eu não posso te operar. E o medo ali foi muito grande. Sim. Só que eu suspirei por Jesus e falei: Jesus, o Senhor é minha vida. E eu quero viver, eu quero aproveitar agora. E aí eu suspirei por Jesus e o Aleluia. cheiro do medo saiu. Eu Aleluia. não tive medo. Quando eu saí da cirurgia, a médica falou assim: o teu rosto tá melhor agora, que você perdeu mais sangue do que quando você entrou na mesa de cirurgia. Ela falou isso. E você acredita nessa frase assim, curadas para curar? Ai, meu Deus, que forte. Porque assim, como é que você vê isso, né? Ai, Porque você passou por um processo. Autoridade de saber o que você tá falando. Sabe? Hoje eu sou curada para curar mulheres com depressão, com mulheres que chegam e falam assim: Deise, meu casamento realmente acabou. Só que Deus é uma família. Você acha que acabou, mas Ele te dá força para você achar alguma coisa ali e dizer: não, tem como. E Deus, Ele te usa naquilo. Porque uma coisa é você falar sem conhecimento. Outra coisa é você falar com conhecimento de causa. Você vai exatamente... Igual como você fez. Deise, a bolsa do neném. Você sabia onde chegar. Uhum. Você sabia? Então a gente sabe o ponto certo. Então, assim, curadas para curar. Deus quer curar você. Para, através da tua vida, vidas serem... Aleluia. Curadas através da sua... Hoje eu chego em um lugar, eu não preciso falar. Quem conhece a minha história, caramba, Deise está de pé. Passou tanta coisa, tá de pé. Então, hoje eu li uma frase assim: nunca esconda suas cicatrizes. Ai. Porque elas vão estimular as outras pessoas a sobreviver. Isso aí. Né? Então, é exatamente isso. Então, você tem muitas cicatrizes na tua cicatrizes, vida. Mas, através dessas cicatrizes, você inspira muitas mulheres. Amém. Glória a Deus. Você inspira muitos jovens, muitas pessoas que estão ao seu redor. Amém. Então, ó, não esconda suas cicatrizes, viu? Ó, continue gente, falando, isso é forte. continue sendo... Amém. Sendo essa guerreira que você é. Amém. Porque às vezes a gente tem vergonha, mas não tenha vergonha daquilo que você passou ou esteja passando. Das marcas, das né? marcas. Cicatriz, ela te lembra da sua dor, mas ela não dói mais. Não dói mais. Mas mostra que você superou, é uma superação, né? E enquanto eu estava em busca da minha cura, aconteceram tantos milagres. Eu uso óculos ainda, mas eu tinha um deslocamento de retina e que eu não enxergava da vista esquerda. E eu tenho miopia e um pouquinho de estigmatismo, mas aqui era tipo uma nuvem. E eu saí de um culto aqui, assim, doente.
Para você entender que Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu não pedi para Ele curar minha visão, mas a palavra foi de cura. E eu falei, eu saio daqui curada, só que eu queria cura do meu útero, né? E quando eu cheguei em casa, eu olhei para a televisão, eu vi direitinho a imagem da televisão limpando, saindo algo da minha visão, e eu vi nítido. Aí eu fiz assim com óculos, aí eu botei o óculos, e eu falei assim, ué, e eu fui curada ali. Meu Deus. Deus curou. Hoje eu uso óculos porque, né, tem que ler, tá? Eu não sou mais uma menininha. Mas o que você tinha não tem mais. E Deus me curou. Não curou a cura que eu estava pedindo, mas eu estava vendo os milagres acontecerem todos os dias na minha casa. Todos os dias. Nunca me faltou pão. Aleluia. Nunca me faltou um remédio para eu tomar. Aleluia. Chegava sustagem. Vocês sabem do que eu tô falando. Tudo que eu precisava nunca me faltou. Eu nunca precisei pedir nada a ninguém. Deus nunca deixou Ele faltar sempre nada. supriu. Sempre supriu para mim e as minhas filhas. Em um momento financeiro muito difícil que a gente passou. Eu e meu esposo, né? O Cristiano estava desempregado, eu desempregada. Não sei até hoje, de verdade, eu realmente não sei. Mas a Bia, ela tinha restrição alimentar. E a Bia sempre teve os melhores mingau, das melhores marcas, os biscoitos, nunca faltou. Beatriz só podia tomar Danone grego. Nunca faltou Danone grego para minha filha. Então, isso é o Senhor que faz muitas dificuldades, mas eu todos os dias eu vi a mão do Senhor dentro da minha casa. E todas as vezes que eu quis desistir do meu lar, o Senhor me deu força e falou: não, a tua família é minha, a tua família é de Deus. E às vezes você tá aí, não, mas eu vou desistir. Casamento é escolha. Eu escolho estar com meu marido todo dia. Eu escolhi o meu marido, eu escolho ele todos os dias. E isso é muito importante. Não importa o que os outros falam, o que os outros acham. Você casou. Fique com o teu esposo, porque é de Deus. Tem uma aliança inquebrável. Mas o inimigo quer quebrar. Porque o inimigo quer te destruir. O inimigo quer acabar com a tua história. E o inimigo quis acabar com a minha história. E eu decidi lutar por ouvir a voz do Senhor. Deus me dá sonho, Deus me dá revelação, o Senhor dá direção, porque eu estou na casa do Senhor. Ah, mas é Deise. Não, é você. Queira estar na casa do Senhor, queira pagar preço de oração. Eu lembro que uma vez eu deitada, eu falei, Lani, eu quero ir para a oração, porque eu sento no círculo de oração. Eu sou do círculo de oração, eu sou mulher de Deus. E eu tá numa cama, eu liguei, eu falei, missionária, eu quero ir para o círculo de oração. E ela falou, agora é tempo de você estar deitada. Agora é tempo de você orar aí, fica aí, porque o teu corpo não aguenta que você esteja aqui. E naquele dia eu chorei, porque eu falei, Deus, eu quero estar na tua casa. E quando eu precisei estar no hospital, e o inimigo veio me acusar, você não pode estar na casa do Senhor. Eu virei para o inimigo e falei assim, mas enquanto eu posso estar lá, eu estou. Então você não vem para cá dizer, eu tenho saldo no céu. Porque se eu estiver em casa e eu puder estar na casa do Senhor, eu vou estar na casa do Senhor. E não é por causa de ninguém, é por causa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Glória a Deus. E assim, o que me deixa marcada, né, nessa trajetória é que, assim, foram 2 anos muito difíceis de luta pela sua saúde. 2 anos. Ano de Dorcas. E sobrevivi. Você dificuldade para chegar no ensaio e nos dias de congresso. Ano seguinte, florescer. O tema florescer. Você pós-cirurgia. Operada, que eu vim. 15 dias, né? 15 dias de operada, eu vim toda dura, mas eu vim. Orando, será que a Deise vai poder sair pós-operação? Vou estar. E veio todos os dias. Todos os dias, durinha. Quer dizer, Dorcas, E florescer. E o segredo é a caminhada. E 1 ano antes, a gente cantou Sobrevivi. Sobrevivi, adorando. E a gente pôde viver isso. Verdade.
Sobrevivi adorando. E a todo tempo que você está contando a sua história, quem está ouvindo pode pensar, vou fazer igual? Será que eu estou fazendo errado? Não, cada um tem a sua história com Deus, mas a única coisa que é igual em tudo é não desistir da caminhada. E ter prioridades. A Porque gente tem as essa nossas conexão, prioridades, com né? o nosso Deus. A conexão é a certeza do que Ele quer que você faça em cada tempo, em cada momento. Mas nós temos escolha, Sam. Assim, tem muitas pessoas que podem estar na casa do Senhor e hoje eu posso falar com autoridade e com conhecimento de causa. Pode estar na casa do Senhor, mas preferem outros lugares, vamos dizer assim. E não estou julgando ninguém. São questões, é questão de prioridade. Eu entendi que eu precisava estar na casa do Senhor para ficar firme, porque o mundo que eu vim eu não quero voltar. E eu sou um tipo de crente que eu preciso estar na casa do Senhor. E o segredo, literalmente, é na caminhada. É buscar Isso aí. em quem a gente consegue encontrar tudo que a gente precisa. Isso aí. A caminhada e não desistir. Isso aí. Não desistir. Deus, ele tem tudo para nos dar, mas a gente precisa ir de encontro a Ele. E eu preciso exaltar aqui a importância de você ter amigos, de ter irmãos, porque a questão, eu não fiquei sozinha em nenhum momento. Deus levantou mulheres que foram muito importantes para esse processo de cura. Não fique sozinha. Ore a Deus, que Deus vai te dar amizades de Deus. Seu primeiro conselho hoje foi qual? Aprender a pedir ajuda. Aleluia. Né? Oh, glória. Vamos orar? O Deus da cura está aqui nessa manhã e vai te curar. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, obrigada, Deus. Essa palavra tremenda, essa conversa maravilhosa. Obrigada, Pai. E eu profetizo sobre a vida desta mulher a cura, Amém, a cura da alma, a cura física e a cura espiritual. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fala, preciosa! Você que foi edificada com esse episódio, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e não deixe de compartilhar com uma pessoa amiga.